Este vídeo apresenta canções que foram compostas e performadas por ocasião de um projeto de Eduardo Álvares e Dante Pinhatari, realizado entre 1996 e 98, em torno da poesia paulista, em diversos períodos do século XX: o modernista, o da geração de 1945, o da poesia concreta e o pós-concreto. Participou também como compositor desse projeto o querido Achille Pique. Como vários membros do grupo Hespérides, Dante Pinhatari e Kátia Guedes, além de eu mesmo, participaram desse projeto, nós vamos apresentar agora algumas das canções que realizamos juntos. Nós gravamos o Poesia Paulista em 98, está fazendo 23 anos. E já naquela época, eu me lembro de ter achado essas peças do Manes extremamente contemporâneas. Eu já estava morando na Alemanha desde 89 e com isso você acaba tendo um outro repertório auditivo, né? Você acaba conhecendo outros compositores, festivais e mesmo as oportunidades de cantar que eu tive até então me mostraram um certo mundo musical que não existia no Brasil. E eu gostei muito por isso desse contato com o Manes, por ter visto nele um talento incrível e uma possibilidade de se expressar através de uma forma que para mim é muito moderna, né? Não no sentido modernismo movimento, mas no sentido de ser contemporâneo, de estar trabalhando com uma expressão mais diferente e muito pessoal, o que também não é muito fácil você encontrar compositores que escrevam de uma forma que tem um caráter, que quando você ouve você pode dizer, ah, tá, essa peça é do Manes. Foi muito legal fazer. A canção Nua foi composta a partir do poema Nuvem Luz, de Arnaldo Antunes, que tem uma construção inspirada em alguns aspectos da poesia concreta, como recursos de diagramação e as sonoridades das palavras. O poema joga entre a lua, as nuvens e o olhar imaginário do poeta e do leitor. A canção, sobre esse poema, encena um jogo entre o soprano e o grupo instrumental. Assim como a lua reflete a luz do sol, o soprano reflete as palavras do poema e irradia seu canto. E o grupo instrumental se interpõe, ora encobrindo, ora revelando o soprano, assim como a nuvem, que ora esconde, ora deixa aparecer a lua. Da mesma maneira que toda nuvem tem uma forma que está em constante mutação, mas apesar disso permanece sempre a mesma, os instrumentos mantêm os mesmos princípios musicais e modos de tocar, mas surgem sempre diferentes e estão sempre mudando. Nua é uma peça para ensemble e para voz, para o conjunto e voz. É, também a Nua eu acho mais complexa na sua construção, é, e a voz tem um movimento bem especial, porque ali as peças, os instrumentos têm funções diferentes, né? O piano tem uma função muito clara e é muito diferente da função da voz na peça. E isso requer você estar muito ligado quando você vai fazer, porque você entra com uma linha de canto, com uma expressão que é completamente diferente do que você vem ouvindo. Não é melodia acompanhada, mas por isso mesmo que é interessante fazer, porque te exige você ficar mais ligado, te exige eh, você ser mais preciso. E esse tipo de trabalho sempre me animou muito, que é uma certa exigência, você ter um trabalho para fazer.
Nuvem. Ah. Alô, suja de nuvens. Surge a lua de nuvens. Bom dia. Nuvem lua. A lua se desnada. Diga nuvem. A nuvem. Se desnada. Nua. A Inalterável Presença é um poema muito sensível e tocante de Alfredo Zuccolotto, que me chegou como uma explosão, uma torrente de emoções. Olhar para o que somos e o que nos tornamos, e imaginar, se mudássemos o passado, como seria tudo? Uma questão que nos toma sempre de maneira muito forte em momentos de nossas vidas. O gesto que me veio para esse jorro de pensamentos, emoções, revisões, foi o de um recitativo intenso e acelerado, como os batimentos de um coração muito agitado. A Inaterável Presença tem uma forma de canto muito diferente, que está quase entre o recitativo e o cantado, e essa fala que vai acelerando, vai diminuindo. Na época, a gente comparou com o locutor de jogo de futebol que começa a contar a história e vai acelerando antes de chegar no gol, né? É esse tipo de fala. É muito interessante essa ideia da emoção
que vai te acelerando. Você quer contar uma coisa, você vai se acelerando, você vai se exaltando, e inclusive ele trabalha muito com o glissando e com a velocidade, e com você ir aumentando a velocidade e indo para o agudo. Isso achei um efeito muito bacana na época, e apesar dela ser difícil de aprender, ela cai muito bem para a voz. Eu gostei muito de fazer a peça porque ela é quase uma pequena área de ópera. Ela tem um impulso expressivo muito parecido com a ópera, apesar de não ser uma área de ópera, né? Que isso parece ser uma canção. Onde está, Senhor, pongo aos pés, posto que nada em ti deva ser tocado ou retido, és a origem impossível e tangível da poesia. Temo e choro de recebê-la através de ti. Quando poderia captá-la em remotas nascentes, na reconstituição de um estado de graça, na recapturação de um passado em tuas mãos revivo minha viagem, em teus olhos renovo minha experiência, em teus cabelos revolvo extintas imagens que surgem indecisas por um momento fulguram e voltam a emergir no passado inesgotável. Iria colher a poesia num abril passado, numa tarde em que não existias. Noutras mãos, noutra presença. E meu coração será antigo como silvestre, meu canto eterno. Mas minha voz se perderia de mim, só seria conhecida dos outros. Eu não teria a ventura de ver minhas palavras refletidas em ti e animando os teus gestos. O poema Relógio, do Oswald de Andrade, me tomou completamente logo que eu li pela primeira vez. Me recordo que eu estava com o Dante Pinhatari selecionando os poemas para as canções que iria compor, e esse foi o primeiro deles que me surgiu. Me surpreendeu muito como Oswald escreveu tão claramente nesse poema movimentos múltiplos de um relógio. Ao ler o poema, ouço vários pêndulos que tocam no ritmo dos versos e na alternância das palavras. Os ciclos entrecruzados de vários pêndulos simultâneos, regulares e irregulares, formaram uma malha estrutural nessa canção. Nelas eu representei, então, esses pêndulos imaginários.
Cada instrumento faz um pêndulo diferente, com exceção do clarinete, que é um sopro que atravessa a cena sonora como se fosse a passagem de uma vida. A parte do soprano compreende dois pêndulos sobrepostos, um cantado, usando as palavras vão e vem, e outro falado, que tenta recitar o poema. Porém, a cada vez, a narração falada é sempre cortada pelo pêndulo cantado, de maneira que ele nunca aparece por inteiro. Por isso, o soprano tenta narrar o poema várias vezes seguidas, para que, juntando o que foi dito entre uma vez e outra, ao final, ele terá sido dito e escutado por inteiro. É o relógio da vida, das nossas vidas. As coisas vão e vêm, não em vão. Vão e vêm, não em vão. Vem coisas, vem. As coisas vão e vêm, vão em vão. As horas vêm, não em vão. As coisas são, as coisas vão, as coisas vêm e vêm, não em vão. As horas vêm e vêm, não vão. Vem, vão as coisas, vão e vêm, não em vão. As horas e vem, não em vão. Vão as coisas, vem, vão e vem em vão. Vão, são as coisas vêm, as coisas vão e vêm, não vêm. As horas vão e vêm, não em vão. A canção Noigandres para soprano, clarinete e piano foi composta a partir do poema Ombre, Ambre, Embra, de Décio Pinhatari. Trata-se de uma poesia concreta, gênero no qual há uma complexa e múltipla narrativa envolvendo, além das palavras e dos seus significados diretos e dos seus desdobramentos poéticos também, envolve também ainda a composição gráfica, a diagramação do poema, as sonoridades, né, das palavras e os ritmos audíveis e visuais, né, criando uma imensa rede de possibilidades expressivas. A composição dessa peça se estruturou a partir de elementos resultantes de uma análise do poema, com ênfase nos aspectos sonoro e de diagramação. O aspecto sonoro deu origem ao material musical e à escrita de detalhe. E a diagramação do poema influenciou o plano da forma da peça. Essa canção é, portanto, uma criação a partir de uma interpretação de uma das leituras possíveis desse poema. Deixei a Noigandres por último, porque especialmente a Noigandres 2 é uma peça que eu gostei tanto de fazer, que eu acabei colocando essa peça no meu repertório de demo, quando os compositores me perguntavam aqui na Alemanha se eu poderia mostrar alguma coisa do meu trabalho, eu acabei fazendo um pequeno CD particular de demo e incluí a Noigandres 2
que sempre foi extremamente elogiada por todos os compositores que realmente se surpreenderam. O pessoal acha que no Brasil não se faz música contemporânea muito, então a peça sempre foi muito elogiada. Eu gosto muito do trabalho, pelo trabalho praticamente instrumental da peça. Você precisa ter uma confiança, vamos dizer, no instrumento, né? No seu apoio e na sua colocação, para você poder manipular a voz dessa forma, que transforma a voz, o som, quase num instrumento, para poder fazer o diálogo com a clarineta, bem feito. Esse diálogo, na verdade, acaba misturando a clarineta com a voz. E eu acho que tem muito a ver com o conteúdo da peça, que é a fome do homem e da mulher, né? Nós estamos falando de sexualidade, nós estamos falando de se misturar um com o outro, de se unir de certa forma, de se unir, de se separar, de se encontrar. eh, uma coisa do ato sexual mesmo, que tem esse jogo. E eu acho que se perder nesse jogo é o que a peça me inspira, é o que a peça me mostra, essa possibilidade de você mostrar isso de uma forma extremamente elegante, e muito. hum, muito que mostra muito da essência da ideia. E isso que eu também acho muito legal no Manes, quando ele escreve, é dele ir na essência da ideia e encontrar, dentro do seu próprio repertório pessoal, uma forma de expressar essa essência, e não fazer isso de uma forma decorativa. As peças do Manes nunca são decorativas, elas têm muito conteúdo estético pessoal, uma forma de expressão que eu chamaria, que trabalha justamente nessa ideia. O que que essa peça quer dizer? O que que esse poema está querendo transmitir? É difícil a gente dizer o que um poema quer dizer, porque a gente está falando de dizer, então a gente está falando de palavras. E nesse caso, eu acho que a gente está falando de conteúdos, e é muito especial você transformar um conteúdo numa forma musical, né? Em tons, em sons, né? E eu acho que essas peças realmente elas conseguiram mostrar isso de uma forma muito legal, uma forma muito contemporânea, e eu tive um grande prazer em fazer essas peças. Hombre, hambre, hembra. Hombre, hambre, hembra. Hombre, hembra, hambre.